pergunto se agora que Disney provou que ainda é possível misturar live action com animação, demonstra um futuro próximo para Space Jam 2 com LeBron. Não? Não? Ok. Everything is possible. Even the impossible. Off we go. Dirigido por Rob Marshall, Mary Poppins Returns, ou O Retorno de Mary Poppins, retorna com os filhos dos Banks, só que agora adultos na época da Grande Depressão, e são visitados novamente pela babá mágica Mary Poppins para ajudá-los a achar luz novamente. Mary Poppins Returns foi o meu filme mais esperado do ano, desde que anunciaram que uma das minhas atrizes favoritas calçaria os enormes sapatos da lendária Julie Andrews e traria a tão esperada sequência de 54 anos. E para quem assistiu minha crítica anterior sobre o clássico, Mary Poppins é um dos meus filmes favoritos e acredito que é o melhor filme que a Disney já produziu. Então não havia outro filme que me fez contar cada segundo para sua estreia. Mas eu também sou uma pessoa justa. Eu não entro esperando que um filme supere seu clássico ou que esteja a seus pés. Eu já falei anteriormente, é uma mentalidade que acho um tanto injusto para um filme. A única coisa que eu queria era me sentir dentro desse mundo novamente e que respeitasse o enorme legado que o filme deixou no cinema. E foi exatamente o que eu recebi. Mary Poppins Returns é o perfeito exemplo de como se fazer uma apropriada sequência. Não houve nenhum momento que senti que tentaram sobrepor seu antecessor ao tentar ser maior, melhor e mais épico. Seu objetivo era nada mais e nada menos que te trazer aquela velha magia Disney que sentíamos tanta falta, mas sem pender a nostalgia do clássico e saber trazer a dose certa de modernismo em sua construção. É apenas um filme extremamente gostoso de assistir e, sem muita enrolação, Emily Blunt é uma atriz que sou extremamente apaixonado. Ela é uma atriz que não importa que papel dessem para ela fará um home run com a maior facilidade. E eu não duvidei por um segundo que ela faria uma incrível Mary Poppins e saberia dar continuidade ao impecável legado de Julie Andrews. Ela soube respeitar a personagem que tanto amamos, mas ao mesmo tempo ela trouxe sua própria interpretação, ao invés de simplesmente tentar copiar o caráter de Andrews. Ela trouxe sua voz ao personagem, tornando quase impossível traçar uma comparação, pois você enxerga duas fantásticas versões de uma fantástica personagem, e ela estava tão irradiante quanto esperávamos dela. Mas tem um detalhe diferente, que mencionarei daqui a pouco, pois se conecta com a narrativa do filme. E falando da narrativa e da história, esse é um ponto que acredito que dividirá algumas pessoas, pois ele segue a mesma estrutura narrativa do primeiro filme. A família Banks está com problemas, o pai está ranzinza com a situação, Mary Poppins aparece para dar uma lição, ela e seu amigo trabalhador vão em aventuras com as crianças, e quando tudo se resolver, ela vai embora. Só que, ao favor do filme, às vezes é bom você trabalhar nessa zona de conforto, porque com uma sequência de 54 anos na espera, pode ser perigoso você tentar ousar muito. Assim como o Despertar da Força, que sofreu com as mesmas críticas, não é uma descarada cópia. Eles souberam temperar certo com originalidade para trazer uma experiência diferente, vindo basicamente dos personagens, que são o motivo que lembrarei desse filme. Não houve ninguém nesse filme que senti que estava fora do lugar. Os atores que interpretaram a versão adulta de Jane e Michael Banks estavam ótimos, principalmente Emily Mortimer, que apareceu a perfeita Jane Banks envelhecida. Mas o personagem secundário que eu não esperava que fosse um destaque tão grande no filme foi Lin-Manuel Miranda como Jack, que faz basicamente o papel de Burt do Dick Van Dyke. E assim como Blunt com Poppins, Miranda não tentou substituir o Burt, e sim trazer o seu carisma para a história. E assim como Van Dyke, ele consegue até roubar o filme em algumas sequências, principalmente nos musicais, que falaremos melhor agora. Que assim como o primeiro, o verdadeiro núcleo são as aventuras que Mary Poppins te leva, e foi
impossível não sentir seu corpo aquecido ao vivenciar a clássica magia Disney desabrochando nos tempos de hoje na frente dos seus olhos na tela do cinema. E eles não hesitaram nem um pouco. Desde o começo você é bombardeado de incríveis sequências musicais que são muito impressionantes, que vão só se elevando conforme o filme vai se desenrolando. É o literal da palavra espetáculo. Esse filme provém um enorme e colorido espetáculo ao espectador, que não nivela a dose de criatividade. E todas as músicas foram simplesmente fantásticas. Mas, como eu disse anteriormente, o destaque vai para Lin-Manuel Miranda. Eu sempre ouvi que as pessoas consideram ele o mais novo grande gênio da música. E bom, isso com certeza será reafirmado com uma sequência musical que me deixou de queixo caído e me fez perder todos os sentidos. Agora eu entendo por que tanto hype por cima dele. Mas, voltando à história, o detalhe sobre a Mary Poppins que deixei para falar agora é que houve uma coisa corajosa e diferente que fizeram com o filme, que foi deixar os personagens secundários brilharem bem mais nesse filme. E senti que às vezes a Mary Poppins ficava no canto, apenas supervisionando e garantindo que as coisas saiam conforme deveria. E por mais que ela brilhe bastante no filme, eu não senti que o filme era inteiramente dela, e sim que foi dividido corretamente com todo mundo. E eu não sei o que fãs de longa data acharão isso, mas não achei que foi um negativo, e sim diferente. Meu único problema com o filme de verdade foram que, por mais que as sequências musicais fossem fantásticas, não senti que foram tão bem costuradas na história quanto o antecessor, pois o clássico também entregava os números musicais como uma surpresa, mas ele seguia organicamente com a história, como se fizessem parte de sua narrativa, como se a história não pudesse ficar sem elas. Nesse filme, houve momentos que sentia que o filme dava uma parada para ter um musical, e as morais entregues por elas são explicadas posteriormente, ao invés de dentro do contexto da música. Foi algo que senti que poderia ter sido muito melhor entregue. Mas isso seria um problema enorme se todas as músicas não fossem tão boas quanto elas são. E é basicamente isso que Mary Poppins é, uma experiência gostosa que te levará de volta a esse mágico mundo. Ele pode ter uma estrutura narrativa segura e que não seja tão bom quanto o clássico, mas eu vejo isso como uma visita de um velho amigo que você não vê há tanto tempo. E por mais que não seja igual a antes, você guardará essa nova memória no seu coração junto com a memória dos bons tempos. E era o que eu precisava desse filme. Agora eu tenho duas Mary Poppins para assistir todo ano, por isso eu darei para o filme a nota 4.5. É o filme perfeito para toda a família, para relembrar os bons momentos e também para trazer boas novas memórias. E é isso, pessoal. Conheçam nossa página no Facebook, clicando no link na descrição para mais críticas de filmes e séries. Não se esqueça de se inscrever e, como sempre, agradeço muito a presença de todos e tenham um ótimo filme.